Olá pessoal, paz e bem, esperando que todos vocês estejam aí se resguardando, cumprindo a quarentena dentro das possibilidades. Aqueles que estão trabalhando, fora de casa, tomem todas as precauções, os cuidados necessários. Quando voltarem para dentro de casa, troquem a roupa, tomem banho, essa coisa toda que vocês devem saber tão bem quanto eu. Vamos iniciar mais uma vez a nossa conversa aqui a respeito do nosso caminhar de preparação aí para receberem os sacramentos. Então nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tudo bem. Imagino que todos já tenham visto o vídeo anterior que foi postado. Eu vi que não teve somente uma dúvida, mas gostaria que vocês comentassem, que vocês participassem. Isso aqui é necessário a nossa interação, nossa conversa, nosso diálogo, porque a gente sim vai se construindo, né? Vamos aprofundando nas coisas aí que precisamos aprofundar, conhecer um pouco mais para estar melhor preparados aí para receber os sacramentos aí que vocês estão querendo. Na verdade, a minha proposta é muito mais do que vocês se prepararem para receber o sacramento. Vai além disso. É que nós nos aproximemos de Deus, nos aproximemos da igreja, tomemos maior consciência da nossa importância dentro da caminhada com Jesus, e isso vai fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores, seres humanos melhores, mais amorosos, mais misericordiosos, mais acolhedores e mais conscientes da nossa fé. Ok? Pois bem, eu havia solicitado, pedido que vocês lessem o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Acredito que vocês tenham encontrado lá na Bíblia esse livro e esses dois capítulos, okay? Mas quem não encontrou ainda, é bem facinho, é o primeiro livro da Bíblia, está lá, capítulo 1, aquele número maiorzinho que aparece normalmente do lado esquerdo, do lado do texto, ele todinho, e depois o número 2, outro número maiorzinho também, que também aparece do lado esquerdo. Aqueles outros números menorzinhos que aparecem no meio do texto é que é chamado de versículo. Não é? Pois bem, vocês devem ter percebido que esses dois capítulos, eles narram a criação do mundo. A criação, Deus cria o mundo a partir do nada. Nada existia anteriormente, a não ser o próprio Deus, a não ser a própria Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, já existia o Deus Pai, Deus Filho, que nós chamamos de Jesus, o Cristo, e o próprio Espírito Santo. Essa trindade já existia. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais lá para o final do nosso ano, como é que é formado, como é que se dá essa formação da Santíssima Trindade, que é o nosso Deus. Ok? Vocês devem ter percebido que no capítulo 1, vamos por partes, no capítulo 1, Deus vai criando as coisas ali dentro de uma determinada ordem. Né? Eu não vou ler o capítulo para a gente não perder muito tempo, mas vocês vão vendo lá. Primeiro ele cria a luz, depois ele cria o céu, depois nesse mesmo dia ele cria a terra, os mares, no outro dia ele cria as verduras, as árvores frutíferas, depois ele cria a própria luz que vem do sol. Não aquela luz inicial, aquela luz do primeiro dia é uma luz que ilumina todo o universo. Depois lá no quarto dia ele já cria, então, a Bíblia vai chamar de luzeiros, sol, lua, estrelas, essa coisa, né?
No quinto dia, veja lá, a água vem do mar, os peixes e tal, depois as aves no céu e no ar. E no sexto dia, então, ele cria os animais e também ele cria o homem no sentido de ser humano, e no sétimo dia é o dia do descanso, é muito mais do que um dia de descanso, é o dia da contemplação da criação. É isso que os judeus fazem no Shabat, no sábado, e que nós cristãos, especialmente católicos, deveríamos fazer no domingo, que é o dia do Senhor, como foi ontem, domingo de Ramos, e iniciamos então todo esse processo aqui na Semana Santa, que vai culminar lá no próximo domingo com a Páscoa. Vou ver se ao longo da semana eu coloco algumas coisinhas referente a essa semana, que é uma semana muito especial dentro do catolicismo. Mas voltando aqui ao nosso texto, nossa conversa, vocês devem ter percebido que nessa ordem dessa criação, de 7 dias, obviamente que esses 7 dias não são 7 dias de uma semana, de 7 dias de 24 horas, isso é todo um processo. Essa é uma forma de se contar a história aos olhos da fé. Então, é uma maneira de contar essa história. Então, mas, voltando no texto, Deus cria o mundo em 7 dias, e cada dia que ele vai criando, né, houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia, houve uma tarde, uma manhã, ele diz o quê? Viu que tudo era bom. Viu que tudo era bom. Viu que tudo era bom. Quando ele cria os animais e cria o ser humano, ele diz, e viu que tudo era muito bom. Esse muito bom, esse viu que tudo era bom, é no sentido de que daquilo que o bom glorifica e louva o seu ser maior, que é o próprio Deus. Esse bom é no sentido não só da bondade, mas no sentido da própria criação louvar a Deus, ou seja, louvar ao seu Criador. E o ser humano precisa tomar consciência de que ele não é Deus, ele é criatura. Nós vamos ver isso no capítulo 3 do Gênesis, mais um pouquinho para frente, talvez na nossa próxima conversa. No capítulo, vocês devem ter percebido também que entre o capítulo 1 e 2, existem duas narrativas da criação do ser humano. Duas narrativas. A primeira narrativa vai colocar, o texto vai dizer lá no versículo 27, quando no finalzinho do livro, do capítulo, ele diz assim, começando no 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. No 27, no versículo 27, ele diz assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Nós seres humanos, homens e mulheres, somos imagem de Deus. No versículo 26 ele coloca que fomos imagem e semelhança. Veja. E já no 27 ele coloca só imagem. Qual o sentido aqui dessa imagem? A imagem não é o aspecto físico, né, como cabeça, tronco e membros, como a gente aprende lá na escola, mas é no sentido, essa imagem vai nos remeter ao sentido da inteligência, da vontade, da capacidade de administrar as coisas que ele nos dá. Toda essa criação que nós vemos em nossa volta. Aliás, fazer aqui não é nem um parênteses, mas tem a ver com o nosso texto. Como é que olhamos a natureza? Com que olhar nós nos dirigimos à criação de Deus? Né? Quando nós vemos uma árvore, uma plantinha, uma flor, quando vemos o nosso semelhante, nós enxergamos como criação de Deus, nós enxergamos ali essa imagem de Deus, porque a semelhança nós temos que buscar. É o nosso trabalho, a nossa conversão diária, é que nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Não vamos nos tornar deuses, de forma alguma. Aliás, esse é a queda que leva o homem a cair. Mas isso é lá no capítulo 3. Como é que nós
agimos diante disso? Como é que nós agimos diante da criação? Como é que nós estamos cuidando dessa criação? O que é que nós fazemos com o nosso, com aquilo que descartamos, com o nosso lixo? Onde é que nós o colocamos? Nós separamos para ser reciclado o lixo orgânico. Quem tem um quintal, quem tem uma plantação em casa, pode ter um pomar, por exemplo, faz compostagem. Procuramos diminuir a nossa, a palavra hoje seria a nossa pegada ecológica. Como é que nós estamos vivendo nesse mundo? Usamos muito o nosso carro, o combustível que utilizamos, enfim, consumimos muitas coisas, trocamos de celular todo ano, cada vez que sai um modelo novo, a gente faz isso, compramos em excesso as coisas, jogamos fora, às vezes, as coisas que... comida, por exemplo, alimento, né? A gente compra muito alimento e depois estraga, joga fora, quer dizer, isso é um desperdício, isso é consumismo. A gente tem que... Isso tudo influencia na criação de Deus, influencia na maneira como nós enxergamos e temos consciência ou não de que tudo é criação de Deus. E como tal, deve ser respeitada, deve ser cuidada. Como é que nós estamos cuidando? Nós somos gerentes aqui na Terra, gerente da criação de Deus. Deus nos coloca aqui como responsáveis, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. No versículo 28, ele vai dizer assim para o homem e para a mulher, né? Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes, as aves do céu, animais, todo e tal. Eu vos dou todas as árvores, sementes, serviços, tal. Dou toda a terra como alimento. Então Deus viu que tinha tudo feito e era tudo muito bom. Houve uma tarde de manhã, o sexto dia. Então aqui quando ele cria o ser humano. Então, ele nos deixa aqui como administradores. E essa palavra, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai-a, é no sentido aqui, não de fazer o que se quer. Ah, vou explorar a terra, vou desmatar, vou garimpar. Não é esse o aspecto. O progresso tem que ser na medida em que conservamos também o nosso planeta, como o Papa Francisco diz, a nossa casa comum. A gente está derrubando a nossa casa comum. Então, o que eu faço aqui de mal para a criação, faço de mal, vai refletir não só em quem está à minha volta, não só na minha esposa, nos meus filhos, netos, não, vai refletir com a humanidade toda. Então a gente tem que tomar essa consciência. Vimos aqui no finalzinho que ele diz: multiplicai-vos e sede fecundos, né? Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é um dos aspectos do homem e da mulher. Ser fecundo, criar, estabelecer novos seres, ou seja, procriar, para que a terra seja fecunda no sentido do ser humano. É um dos pontos que nós vamos ver lá na questão quando tratarmos exatamente dos sacramentos e os sacramentos do matrimônio. Então, é essa fecundidade, ok? Entre o homem e a mulher. É uma das questões do matrimônio, daqueles que estão unidos, de uma forma ou de outra, é procriar. Basicamente é isso dentro do capítulo 1, assim, de uma forma muito resumida, que vocês devem ter percebido que vem aí a origem. Bom, aí tem o capítulo 2. O capítulo 2 faz uma outra narrativa também da forma como que Deus criou o ser humano. Né? Diz que lá pegou o barro, modelou, fez primeiro o homem, o masculino, depois lá um monte de animal, lá viu que nenhum deles servia para o homem, e depois então faz com que o Adão, palavra Adama, o Adão, da palavra hebraica, obviamente, que quer dizer humus da terra, quer dizer da terra, o ser humano da terra. O homem nasce da terra, é feito de barro, né, nas mãos dos... Obviamente que isso é uma linguagem poética, ok, gente? Nós sabemos que não vamos feito de barro, mas existe essa fragilidade dentro da característica do ser humano.
E então, nessa sequência, ele vê que nenhum animal lá que Adão nomeou, ele cria, Deus cria, tira do lado, a palavra vai estar costela, mas a tradução mais adequada ali do hebraico seria ao lado. Então, ao lado do homem, Deus cria a mulher, cria o ser feminino, cria uma companheira para o homem, para que os dois juntos, com a mesma dignidade, porque foram ambos criatura de Deus, então eles têm a mesma dignidade, ou seja, a mesma capacidade, a mesma imagem, como vai dizer lá no capítulo 1, versículo 27, imagem. Então Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, ou seja, tem essa dignidade divina, tem essa dignidade, cada um deles tem a sua dignidade, cada um na sua função, cada um com as suas características, mas a dignidade é a mesma. Não existe maior, menor, não existe acima e baixo, abaixo, não. É igual, ao lado, é ao lado. Vocês devem saber aquela historinha de que Deus tirou do lado, não tirou da cabeça para a mulher não mandar, não tirou dos pés para o homem não pisar, e coisa e tal, tira do lado para que os dois caminhem juntos. Então, essa é a maneira correta da gente enxergar essa dignidade do ser humano. Aí vocês vão dizer assim, mas tem uma forma que Deus contou, que a Bíblia conta lá no primeiro capítulo, e tem uma outra forma um pouco diferente aqui no segundo capítulo. Pois bem, lá no vídeo anterior, vocês devem se lembrar de que eu comentei que a Bíblia foi escrita por várias pessoas, de várias origens sociais, econômicas, intelectuais e culturais. Nesse aspecto, então, nós temos aqui duas tradições, vamos chamar de duas tradições. A primeira tradição é a tradição javista. Javista não é no sentido de que já se viu, mas é a tradição que nomeava Deus como Javé. Vocês devem ter visto aí, em algumas Bíblias tem essa tradução como Javé, outras vão estar como Deus mesmo, enfim, depende da tradução da Bíblia que vocês estão usando. Então, quando vocês verem Javé, porque Deus, na verdade, quando a gente pega a Bíblia no original quer dizer no hebraico, e algumas Bíblias que traduzem um pouquinho melhor, no sentido mais literal mesmo, nós vamos ver lá El Shaddai, Javé, Adonai, e por aí vai. Quer dizer, são vários deuses? Não são vários deuses, mas dependendo da tradição, ou seja, daquele grupo que escreve a Bíblia, vai utilizar o nome do seu Deus, embora seja esse Deus único que cultuamos, que louvamos, eles nomeiam de forma diferente. Shekinah, por exemplo, também é um Deus. Não é um Deus, é o próprio Deus que se utiliza de um nome para um determinado povo. Ora, alguns vão chamar hoje em dia, não é? Alguns vão chamar de Buda, outros vão chamar de Alá, outros vão chamar de Javé, outros vão chamar de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas é esse mesmo Deus único, Trindade, que nós cultuamos e louvamos, Criador de todas as coisas do céu e da terra, e por aí vai. Okay? Então veja, na primeira narrativa, no capítulo 1, nós podemos dizer, os estudiosos vão nos dizer, que essa tradição, ou melhor, esse trecho foi escrito por uma tradição sacerdotal. É por isso que ele trata lá da questão da união entre homem e mulher, seja procriativos e tal. E o capítulo 2, normalmente, é escrito, dado como uma tradição javista no sentido de quem cultua a Deus com o nome de Javé. Perfeitamente. Então, quando é que foi escrito esse livro? Mais ou menos em duas épocas. Obviamente que depois elas foram agrupadas, foram compiladas e dá uma impressão de que seja um livro só, mas a primeira parte, por exemplo, um trecho dela, foi escrita mais ou menos lá pelo século 10 a.C., por aí, quer dizer, 1000 anos antes de Cristo. A segunda parte, um segundo trecho, uma segunda parte que estava misturada nesse livro, Gênesis, foi escrita mais ou menos lá pelo ano, em torno do século VI a.C., quando o povo todo está exilado na Babilônia.
Por exemplo, o próprio livro do Gênesis é escrito nessa época, embora ele esteja lá no comecinho da Bíblia. Ok? Então tem que levar a época que foi escrito, a forma, a linguagem que foi utilizada, tal, tal. Então Deus criou. Mas o que tem que ficar na nossa mente? Que Deus criou tudo que existe. E criou do quê? Criou do nada. Deus cria do nada, nada existia. Os gregos vão dizer, na sua mitologia, que era o caos, né? Se a gente pega logo na narrativa, lá no comecinho, do capítulo 1, versículo 1, vai dizer que nós estamos, de certa forma, dentro do caos. Eu estou pegando aqui na Bíblia do lado, por isso que eu viro a cabeça, tá bom? Mas ele vai dizer o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra, ora a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e o sopro de Deus, ruá, em hebraico, agitava a superfície das águas. Então, esse momento da criação, não existia nada. Deus cria o céu e a terra, Deus criou o universo. Mas e o Big Bang? Big Bang é uma teoria científica. A igreja nega? De forma alguma. De forma alguma, a igreja não nega a teoria do Big Bang. É aquele momento em que todo o universo estava concentrado numa parte minúscula, do tamanho da cabeça de um alfinete, e que num determinado momento isso explode, vai se expandindo, e aí vai tendo todos desses 13,7 bilhões de anos que se calcula que aconteceu isso, a coisa toda vai se formando, e é tudo isso que nós temos. Então, essa é uma teoria científica, em que a igreja não nega. Mas está diferente da Bíblia? Qual que é o verdadeiro, qual que é o falso? Os dois são verdadeiros. A teoria do Big Bang, até prova em contrário, é verdadeira. É aceitável, por isso que é teoria, porque ela daqui, sei lá, quanto tempo cientistas podem dar uma outra explicação para a criação de todo o universo, e aí então essa teoria cai por terra. Mas não é o caso. Agora, quem está certo e quem é errado? Os dois estão certos. A Bíblia, lembra, é a criação vista aos olhos da fé. Vamos lembrar aqui novamente, quer dizer, esse livro, foi escrito mais ou menos há 3.000 anos passados. Há 3.000 anos. De hoje a 3.000 anos. Qual é a linguagem que você vai dizer para o coitadinho, para o camponês lá no meio do deserto, um homem simples que não sabia nem ler e escrever, vai dizer para ele, olha, a teoria do Big Bang, não vai saber isso. Esquece, né? Então é isso, coisa para nós hoje, que já temos uma intelectualidade mais evoluída como seres humanos. E essa obra de Deus, ela é contínua, ela não para. Contínua, Deus está criando sempre, todos os dias, toda hora, cada minuto. Na natureza nós percebemos isso, existe uma série de insetos e outros animais que a ciência ainda não descobriu. De repente, quem acompanha alguma coisa de ciência, como eu às vezes dou uma olhadinha, sigo alguns sites aí de ciência, os biólogos descobriram um sapinho na Amazônia que não conheciam antes. Uns cientistas descobriram um quadrúpede lá na Austrália, que não foi, na Austrália, quer dizer, lá, né? E que não havia sido catalogado antes. Será que os homens nunca ouviram, ou foi uma criação de Deus ali? Vamos criar um sapinho, vamos criar um outro animal, por exemplo. Percebe? E a própria inteligência humana, como um total, né? Os homens, dentro da sua capacidade intelectual, cada dia se cria também, mas isso é obra só do ser humano? Certamente que não. Para quem tem fé, certamente que não. Não é mesmo? Pois bem, na segunda narrativa, que nós temos lá que Deus cria o homem do barro e dá ali uma esposa. Mas antes disso, veja que interessante, Deus modela o homem do barro, ser frágil, mas sopra um hálito nas narinas desse ser. Então veja, cada um de nós temos uma partícula de Deus. É esse sopro, né? O judeu vai chamar isso de nefesh, isso que passa aqui pela nossa garganta e inflama os nossos pulmões. Infla os nossos pulmões, enche ele de ar. Esse aí é o sopro de Deus que nos dá vida. O judeu vai dizer o seguinte: quando morremos, é que Deus
pega aí novamente esse nefesh, esse ruá, de volta para si. Então nós temos uma partícula de Deus em cada um de nós. Um rabino vai dizer que Deus criou o ser humano de uma matéria, mas também espiritualmente, no seu sentido de que ele sopra na narina do ser humano. E ele sopra na nossa também. Quando o bebê nasce, o obstetra, o pediatra, ela não dá um tapa nas costas para o bebê chorar? Todo mundo passou por isso. Né? Levou um tapa para começar a chorar, porque para esse entrar aqui nos pulmões e começar a se virar ali por si mesmo, dentro dos limites de cada um, obviamente. Né? Então, depois ele diz assim, lá no versículo 18 do capítulo 2, né, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhes corresponda, quer dizer, uma auxiliar no sentido de uma companheira, de ter uma companheira. Então, Deus modelou do solo, Deus modelou então o solo, todas as células, e aí essa parte que ele vai dando dos animais. Pois bem, mas quando ele modela o homem, a mulher do lado ou da costela já do homem, ele diz, então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Em português isso não soa muito legal, mas em hebraico seria assim, mulher, homem é ish, a palavra ish, e mulher é isha. Então, por isso que dá essa coisa. Então, traduzindo assim, ela será chamada isha, porque foi tirada do ish. Ok? Mas isso é só um complemento aí de... por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Eles se tornarão uma só carne. Então veja lá, no capítulo 1, versículo 27, vimos que ele é procriativo, unitivo e procriativo. Aqui eles vão ser companheiros, uma só carne. O que um sente, o outro sente. Uma necessidade de um é necessidade do outro. A alegria do outro é a alegria do um, a tristeza do um é a tristeza do outro. Uma só carne. Compreendam isso. Isso nós vamos ver detalhadamente quando estivermos conversando sobre o matrimônio, ok? Pois bem, eu penso que dentro do capítulo 1 e 2 de Gênesis, seria mais ou menos isso que a gente precisaria estar passando para vocês. O que eu gostaria muito, seria muito legal, que cada um de vocês refletisse sobre essas questões da criação do mundo, refletisse de como é que nós estamos tratando a nossa casa comum. A partir de agora, como é que nós vamos, com essa consciência, quer dizer, com essa chamada de atenção, o nosso olhar para as coisas todas, como será? Mudamos ou não mudamos? Claro que isso não vai acontecer amanhã, vou estar olhando diferente, mas esse é um caminhar, um passo a passo. São exercícios que a gente precisa fazer diariamente, de reconhecer a criação. E quando eu falo aqui de criação, eu não estou me referindo só à árvore, ao urso polar, ao golfinho, ao derretimento das calotas polares, que vocês devem ter visto aí. Eu sei que o noticiário não está muito voltado para essas coisas, a não sei que aconteça uma catástrofe, mas a gente precisa estar atento a isso. Antártida, lá no sul, Polo Sul, está diminuindo, está derretendo. Por que está derretendo? Porque é para derreter? Lembrar que Deus, o nosso Deus, é o Deus da vida, não é o Deus da destruição. Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. Onde está escrito ali que Deus criou o mal? Onde está escrito ali que Deus criou as coisas para serem destruídas? Se a gente pega aqui no capítulo 2, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem, colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele coloca no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, é nesse sentido
nesse sentido de colocar o homem no jardim do Éden, ali no centro do jardim do Éden, e contribuir com ele na sua criação, ou seja, deixa administrando, né? No sentido de ter um trabalho, mas esse trabalho, então, não é castigo. Aliás, trabalho não é castigo, de forma alguma, né? É no sentido de colaborar com Deus, e essa é a função ou o dom que Deus nos dá, de colaborar com Ele no cuidar da criação. E quando a gente fala também do cuidar da criação, que eu estava dizendo, quer dizer, é a criação com C maiúsculo, é com todo o universo. Ah, então não é só aqui na Terra, né? Quer dizer, não poluir os mares, não jogar plástico dentro do rio, não jogar o sofá ali no córrego, enfim, esse tipo de coisa, não? Também é. Oh, mas o que a gente está fazendo de mal lá para fora? Olha, lá fora no sentido de fora do planeta, existe um monte de parafuso voando lá, um monte de ferramenta dos astronautas voando por aí. Pode, de repente, não vai cair na nossa cabeça, porque quando entra na atmosfera vai queimar. Mas é nesse sentido que eu digo. Né? Nesse sentido. Como é que também estamos cuidando da criação com C maiúsculo, ou seja, da árvore, do golfinho, mas também do urso polar, mas principalmente do nosso semelhante, daquele que está ali na rua, daquele que passa fome. Hoje, especialmente nessa época da quarentena, da epidemia ou da pandemia, como é que nós temos cuidado, principalmente da gente, mas também do outro ali fora? Eu sei que é difícil, mas quando isso tudo passar, como é que nós vamos olhar para o nosso semelhante? Como é que é esse olhar que precisamos ter? É o mesmo olhar de Deus. Sede misericordiosos como o meu Pai é misericordioso. Então, essa é a perspectiva aqui desses dois capítulos, basicamente. Então, mas voltando ali, o que eu gostaria de que vocês fizessem. Escrevessem. Escrevam. Se não quiser passar para mim, não tem problema, mas escrevam para vocês. Gostaria de ler, obviamente, não vou negar isso. Gostaria de saber o que passa na cabeça de vocês. Se é que tem alguma transformação, se é que está acontecendo alguma transformação no sentido do bom sentido, seja numa conversão. Como é que nós estamos percebendo tudo isso? Como é que essa coisa dentro da gente, dentro de cada um de nós? Como é que eu estou olhando a criação hoje? Como é que eu vou olhar daqui para frente? E o que é que eu me proponho a fazer para cuidar da nossa casa comum? Ok, povo de Deus? Pois bem, obrigado aí pela assistência, né? E eu gostaria que vocês, então, fizessem essa reflexão ao longo da semana e, na sequência, lessem o capítulo 3 e 4 ainda do livro de Gênesis, que eles são capítulos importantes, ainda é dentro da criação do ser humano e o olhar que o próprio ser humano tem de si mesmo nesses dois capítulos. Obviamente, eu vou repetir aqui as dúvidas, comentários que queiram fazer, sugestões que queiram fazer, possam também. Também me digam aí se todos vocês têm Facebook, de repente a gente pode fazer uma live pelo Facebook, e aí vocês também vão tecer nos comentários, a coisa fica mais interativa, mais em tempo real. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Como sempre, nós terminamos aqui com um salmo, como nós lemos o salmo, o número 1, na nossa conversa anterior. Hoje nós vamos ler o salmo número 2, que diz assim: Porque as nações ficam inquietas e os gentios sussurram em vão? Os reis da terra se posicionam e os dignatários conspiram juntamente contra o Senhor e seu ungido. Rompamos suas amarras e arremessemos de nós suas cordas. Ri quem está sentado nos céus. O Senhor escarnece deles. Depois lhe falará em sua ira e com seu ardor os assustará. Eu mesmo consagrei meu rei sobre Sião, o monte de minha santidade. Vou proclamar a prescrição do Senhor que me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra
como tua propriedade, com um cetro de ferro as despedaçarás, como o vaso de um oleiro as quebrarás. E agora, ó reis, percebei, deixai-vos corrigir, ó juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e exultai com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e pereçais no caminho, pois sua ira pode acender-se num instante. Felizes todos aqueles que nele se abrigam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. Um forte abraço, fiquem na paz, boa reflexão, uma santa Semana Santa, com bastante reflexão, conversão e, principalmente, nos unamos a Deus e a toda a sua criação. Fiquem na paz.